porque eu sou do 6º período e estou pagando matéria porque eu vim de transferência. Aí eu queria saber como seria essa avaliação, professor. João, eu acho, não sei se foi você que fez essa pergunta lá no chat, eu até respondi. Deixa eu só colocar aqui, deu informação aqui no outro telefone que a gravação foi iniciada, eu tenho que colocar o aviso, tá? Mas eu já te respondo, é que eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, por estar usando 2 aparelhos, né? Gravação iniciada. Beleza, né? Deu informação aqui que a gravação foi iniciada, então eu acho que depois, quando eu conseguir conectar no computador, eu consigo baixar e postar regularmente lá no nosso portal, como tem feito, no canal do YouTube e também no meu site. Se quiser o endereço, depois eu escrevo aí. João, com relação à avaliação, em princípio, eu tenho um planejamento primário de passar um trabalho individual que eu vou postar para vocês o PDF com a questão, tema do trabalho, para vocês fazerem em casa com um período de 1 semana. Então, esse trabalho seria postado no dia 28, tá? E outro grande motivo pelo qual eu fiz. Eu sei que não parece muito esforço para vocês, né, que tem mais intimidade com a internet, com o telefone, mas eu saí lá da minha zona de conforto, que é o computador, já me atrapalhei um pouquinho aqui, já tive que me adaptar ao uso do celular. Perdoem novamente por isso. E pelo menos com o aplicativo do Teams, né? Então, João, respondendo a pergunta, por que isso tudo é relevante? Hoje é dia 14, nós tivemos um feriado no meio do caminho, que foi o feriado do dia 7, mas ele não atrapalhou o meu planejamento, porque qual é o meu planejamento? Né? O planejamento era nós trabalharmos hoje o texto dissertativo argumentativo, dia 14, no dia 21, o texto descritivo, que na verdade eu vou trazer para hoje, não altera em nada, e no dia 28 postar o trabalho. O nosso encontro vai ser só para postar, no dia 28, seria só para postar o trabalho, que vai ser o trabalho proposta de questão de prova, explicar o que eu quero do trabalho para vocês, compartilhar algum modelinho, vocês tirarem as dúvidas e fechamos o dia 28. Dia 28 é para propositura do instrumento avaliatório, com prazo para entrega para a semana seguinte, salvo engano, dia 5, que é o primeiro dia da semana seguinte, né, que vai ser o primeiro dia também de provas. Então, esse é o meu planejamento. Então, em princípio, João, meu planejamento é que seja um trabalho, eu vou postar o texto em PDF no portal, no meu site e aqui compartilhado aqui no Teams, vou abrir uma guiazinha lá no portal, que talvez a galera que é do primeiro período não conheça, o João deve conhecer porque está no 6º, né? Tem uma guiazinha para recepção de trabalhos, que a gente gera lá no portal, né? Entrega de atividade, você nega esse trabalho, muito fácil, mais fácil do que mandar e-mail, né? Então, a proposta inicial é essa. Eu também andei avaliando a possibilidade de fazer uma prova de múltipla escolha, né? Todas as questões objetivas de múltipla escolha, 10 questões, 5 opções cada questão e tal, e usar justamente uma ferramenta que tem no nosso portal acadêmico da Uniabel para poder aplicar esse instrumento. Entretanto, eu acho que eu consigo, mais importante do que nota, mas ter uma melhor noção de como está o rendimento da turma, como que vocês estão andando, vai me dar mais trabalho para corrigir? Vai. Mas eu vou ter uma melhor pegada de em que ponto vocês... Como a disciplina está caminhando, para eu poder terminar de formular o meu planejamento sobre como vamos lidar com o conteúdo que restar para fechar o semestre, tá? E isso, galera, eu sei, sim, sejamos francos, né? Aquele agir comunicativo habermasiano, né? Vamos jogar limpo. Eu sei que muita gente tem muita dificuldade com esse sistema de aula telepresencial, né? Com esse sistema usando o Teams, que a gente está ao vivo, mas não está ali tete a tete, falta o lance do calor humano, aquela descontração, falta fazer uma oficina, falta fazer uma dinâmica. Eu peço a vocês que não se preocupem, porque tão logo voltem as aulas presenciais, né? Eu, por minha conta, vou pedir permissão ao professor Fernando para fazer oficinas com vocês, para a gente poder fazer dinâmica, para poder fazer um reforço, para poder
trabalhar aí, se for permitido pela faculdade. É proposta minha, é algo que eu gostaria de me comprometer 100% com vocês. Só não posso porque não depende só de mim, mas eu tenho certeza que o professor Fernando, coordenador, vai super apoiar a ideia, porque ele é um cara que pensa na questão pedagógica, né? Muito. Então é isso. A única coisa que eu peço também a vocês nesse sentido é que me lembrem também, me cobrem isso no início de 2021, falar, Léo, vamos fazer aquela oficina. Vai ter que ser dia de sábado, porque é o tempo que eu consigo encaixar, né, sábado de manhã, mas não fiquem tristes com isso, que toda vez que eu fiz oficina com alunos da UniAB aos sábados de manhã, foi um excelente momento de interação, eu não quero dizer de aprendizado, porque é mais de compartilhar, entendeu? E de descontração, que só fez unir, só foi muito bacana, tá? Bom, é isso. Então, eu sei que às vezes eu me prorrogo muito, mas acho que dessa forma eu consegui tanto responder a tua pergunta, João, e aproveitar o gancho da tua pergunta para fazer alguns esclarecimentos que eu já queria fazer. Consegui, João, responder? Respondeu, não será disponibilizado um tema, né, disponível, aí a gente Já vai digitar lá e vai postar no portal. Disponibilizado o tema 28, mas eu não só jogo o tema lá. A gente vai abrir a câmera, nós vamos ler juntos a questão do caso concreto, a questão problema, vamos tirar a dúvida, eu vou explicar o que eu quero e vai ser dado uma semana de prazo. Não vai ser só aquele modelo jogou e se vira, não. Eu vou estar aqui para vocês e aí a gente vai encerrar o link depois que eu explicar, mas eu continuo online durante todo o período de aula. Eu fico com o Teams aberto, se Deus quiser. Quando chegar no dia 28, já pelo computador novamente. E aí, durante esse período de aula, você teve alguma dúvida ali com relação ao tema, abre o microfone, me chama, começa a digitar, que eu vou estar ali perto do computador, só com a câmera e com o microfone fechado, para tirar as dúvidas do trabalho avaliativo proposto. Valeu, valeu. Tício é o melhor professor. Tício é o cara. É isso aí, galera. Bem, vamos começar? Então, como eu disse para vocês, né, eu tenho um amigo que fala para mim, Léo tem toque, Léo é todo organizadinho, todo cheio de frescura. Tem um amigo meu que fala que é frescura da minha parte. Bom, mas eu tinha feito no meu planejamento, eu tenho que trabalhar 3 tipos textuais com vocês antes da prova, e esses 3 tipos são o texto narrativo, né, para a gente poder trabalhar a narrativa fática, né, a redação fático-narrativa, que eu já esclareço para vocês, já antecipo, qual é a principal importância do do texto narrativo, da tipologia textual narrativa que nós trabalhamos no dia 1º, né, que foi a última segunda-feira antes do dia 7. Porque quando a gente constrói uma petição, e nós vamos ver os elementos da petição esse semestre, eu prometo, tá? E quando nós construímos a petição, um dos trechos da nossa petição é um trecho que nós chamamos ele de dos fatos. Nesse trecho da petição, que é o trecho onde nós narramos os fatos, é o trecho onde, lá na teoria geral do processo, nós vamos chamar ele de causa de pedir remota, onde apresentam-se, né, os elementos que são de onde se originaram aqueles direitos que nós vamos pleitear. Dá um exemplo básico para vocês. Se eu vou tratar uma ação trabalhista, nos meus fatos eu vou narrar como era a minha relação de trabalho. E quando chegar lá nos fundamentos, eu vou argumentar por que aquela relação de trabalho gerou para mim algum direito que não me foi pago ou que não me foi entregue, o que vai ter por consequência eu ter que fazer um pedido ao Estado juiz para poder me entregar aquele direito. Deu para entender essa lógica? Pensando nisso, vocês já têm aí a nossa conversa sobre a tipologia textual do texto narrativo. Então, vocês já sabem que a aplicação prática vai ser ajudar vocês a narrar a contextualização fática de uma petição no futuro, que leva o nome técnico de causa de pedir remota para estruturação do direito. E se você quiser ainda aplicar lá na teoria tridimensional do Miguel Reale, que vocês devem estar tendo introdução à ciência do direito, é o aspecto empírico da teoria tridimensional. Segura aí. A segunda parte da construção da petição vai ser trabalhar o texto dissertativo argumentativo, onde você vai argumentar, né? Vai discorrer argumentando
o teu direito, vai criar os argumentos jurídicos, uma tal de uma causa de pedir próxima, que vocês vão ouvir mais à frente, se já não ouviram do professor de introdução, que na introdução à ciência do direito, lá na teoria tridimensional do Miguel Reale, ele vai chamar de aspecto axiológico do direito, aspecto valorativo. Segura, esse é o tema da semana que vem, tá? É o texto dissertativo argumentativo. E essa semana, galera, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, beleza? Eu sei que tinha dado alguma zebra, acho que vocês ainda estão me vendo. Essa semana nós vamos trabalhar a ideia, né, o conceito de texto descritivo, tá? Da tipologia textual descritiva. Quando que ela é mais importante? Pô, vamos lá. Eu narrei os fatos para o juiz, depois eu fiz a dissertação argumentativa, fiz um texto dissertativo argumentativo, apresentando para o juiz os meus argumentos, porque o meu cliente tem aquele direito. Fiz minha fundamentação de direito, que essa minha descrição argumentativa, ela veio toda pautada na lei. E aí eu já vou soltar mais umas palavras para ver se vocês já ouviram. Jurisprudência, doutrina, tratados, costumes, ó, as fontes do direito com aplicação prática no texto jurídico. Só que vocês já devem ter ouvido falar, pelo menos alguns de vocês já devem ter feito a sua açãozinha lá contra uma operadora de telefonia, né? Como eu estou aqui considerando com certa seriedade essa possibilidade, contra um banco, contra uma cobrança indevida. Então, ou já conheceram alguém que fez isso, um pai, uma mãe, enfim, vocês têm uma ideia, né? uma pré-noção do que é a necessidade de pleitear algo na justiça. Quando nós pleiteamos algo na justiça, tem uma coisa que é a alma do processo. O processo é um corpo que o advogado faz caminhar, é o teu, né, guardado as proporções, porque ele não é feio, mas é o teu Frankensteinzinho, é um instrumento artificial que você usa para poder buscar um direito. Só que qual que é a alma do processo? O que dá vida ao processo? O que vai fazer com que aquele teu robozinho vá lá na frente, pegue no... Convença o juiz que tem que te entregar um direito e você consiga aqui trazer ele para si. A alma do processo é a prova. E na prova, para que você consiga extrair da prova aquilo que você precisa estabelecer nos autos de um determinado processo, que são escritos, sejam eles físicos ou virtuais, são escritos. Ah, Léo, mas eu já vi que o tio do sobrinho da vizinha, né, ele foi preso e eu fui lá servir de testemunha, né, para dizer que ele estava em casa no momento, e o juiz tomou meu depoimento todo oral, foi tudo gravado, tudo bem. Mas esse registro gravado, ele vai ficar dentro de um processo e, eventualmente, ele vai ser degravado, ele vai ser transcrito, ele vai ser passado para a folha de papel. Mas, independente disso, lembra da linha de comunicação, de canal e código? A diferença é que esse canal é oral. A diferença é que a gente, colocando isso no papel ou não, esse canal da comunicação jurídica é oral. E o que você vai ter que fazer com esse cara, com o depoimento dessa testemunha? O que você vai ter que fazer com a análise daquele documento que você juntou? Você vai ter que descrever. Você vai ter que usar da tipologia textual descritiva. Eu estou aqui olhando para o lado de vez em quando, né? Porque seriam aqueles slides que eu preparo para vocês, até deixa eu me justificar, ó, bonitinho. Depois eu preparo lá para vocês, boto no slide bonitinho, fiquem tranquilos, não vou fazer hoje, né, essa postagem pelos motivos que já justifiquei, mas o material será lançado no portal no máximo até a próxima segunda-feira, tá? E o vídeo é uma questão de eu me entender ali com o computador e com a internet. Mas beleza, vamos continuar enquanto. Então eu terei aí que precisar ter uma ideia do que é uma tipologia descritiva, o que eu tenho que extrair no discurso descritivo que vai aproveitar a minha prova, tá? Então, o que nós precisamos saber com relação ao texto descritivo? Que na verdade, são dois elementos básicos da tipologia textual, da tipologia do discurso descritivo, e uma vai se dividir em duas, tá? Eu vou ter o quê? Eu vou ter um elemento que é o caracterizado e vou ter o elemento caracterizador, tá? Hoje, como a gente está sem a folhinha, eu vou fazer a folhinha depois, mas se você puder pegar um papelzinho de rascunho para ir se orientando,
tá? Precisa que você fique mais à vontade só me ouvindo. Mas eu estou aqui agoniado com a minha caneta, querendo anotar o que eu mesmo falo, né? Mas vamos lá. Então, você vai ter o elemento caracterizado e o elemento caracterizador. E o elemento caracterizador, ele vai se dividir em dois tipos. Um caracterizador de caráter objetivo e um caracterizador de caráter subjetivo. Ah, Léo, qual a importância prática disso, cara? Olha só, gente, a importância prática, eu vou já pegar e jogar lá na frente. Jogar lá na frente, lá no quinto período, processo penal 2, que todo mundo entra na faculdade com aquela imagem do tribunal do júri americano em mente, né? E aí acho que fica mais fácil para a gente ilustrar. Você pensa lá no processo penal 2, que vocês vão ter aqui na faculdade no quinto período, lá pela altura do quinto período, mais ou menos. E você está lidando com uma situação de um crime de homicídio, né? E o homicídio, vocês já devem ter ouvido, o homicídio, matar alguém, ele pode ser praticado por ciúme, que é o que a gente chama de motivo fútil, ele pode ser praticado porque eu ofereci um dinheiro para o cara lá matar, para o marcador de aluguel, né? Foi mediante pago recompensa, então é motivo torpe. Ele pode ser praticado, por exemplo, com emprego de arma de fogo, ele pode ser praticado, não, mas arma de fogo o cara vai sofrer pouco, eu estou com ciúme, eu vou praticar o homicídio contra o cara que sei lá, o cara que tomou minha mulher de mim, vamos, não, homicídio mais comum, é que eu estou lembrando aqui de uns memes famosos, mas prefiro não dizer os nomes, né? Fica por conta de vocês os exemplos, né? Eu quero matar esse cara com requinte de crueldade, eu vou atear fogo nele. Olha o meme insidioso ou cruel. Mas aí você falou tudo isso, Léo, só para poder tornar a aula interessante, para a gente observar a aplicação prática. Se eu descrevo, eu sou testemunha, aí eu descrevo lá. Eu vi Tício, nosso amigo Tício aí, matar Mévio, que tomou Penélope dele, e ele ateou fogo em Mévio. Esse ateou fogo em Mévio depende da minha interpretação do cenário para saber se ateou fogo ou não. Atear fogo é atear fogo. Ele jogou álcool, acendeu o fósforo, o cara pegou fogo, foi desesperador, né? E ó, eu descrevi. Pegou fogo como ele pegou fogo, gritou alto, saiu correndo. Olha só, caracteres de condão objetivo. Eu pergunto, Tício estava vestido como? Ele estava de camisa branca, ele estava de camisa branca, eu só via camisa branca, né? Calça jeans. Ó, caracterizadores de caráter objetivo. A camisa não deixa de ser branca porque eu interpretei ela com branco ou não. Aí eu pergunto, mas, depoente, e Tício, era bonito ou era feio? É um homem bonito ou feio? É subjetivo, depende de interpretação. Aí o pessoal fala, não, Tício, feio era pouco para ele, Tício era horrível. Tício era feio que parece que tacaram fogo na cara dele e apagaram a chinelada. Ele era muito feio. Olha só, é subjetivo. Então, nós precisamos entender esses dois caracterizadores. Eu vou ler aqui um trechinho que eu separei, o trechinho é bem curtinho, tá? Que eu separei aqui para a gente colocar um conceito, né? Um conceito barra explicação, algo bem singelo que eu fiz para a gente. Estava no meu planejamento de ser postado ali na tela com vocês agora. Eu vou ler. Se precisar anotar no papel, depois é só pegar o videozinho e pausar, então não vou ler editando, mas prometo, isso vai, de alguma forma, nem que seja uma folhinha, eu lanço ela lá no portal para vocês. Vou até mudar aqui o nosso trato. Não vou colocar em PDF. Como é um trecho muito curtinho, são 5 parágrafos, eu vou fazer um recorte disso, transformar em PDF daqui a pouco e posto ainda hoje, de alguma maneira, eu dou um jeito de postar. Hoje eu não vou prometer, até amanhã, tá? Porque, enfim, né, a minha situação técnica. Mas vamos lá. Descrição. Descrever é caracterizar. Caracterizar é a palavra-chave do lance do texto descritivo, gente. Né? Eu acho até, às vezes eu fico olhando, poxa, texto descritivo, eu falo de caracterizar o tempo inteiro, não podia chamar texto caracterizador, né? Ou inventar uma palavra, mas olha só, palavrinha-chave. Caracterizar. Como aí veio aqui uma mensagem no chat, 4. Sim. Quatro parágrafos pequenininhos. Você já tinha enxergado isso, João?
Eu confesso que a minha letrinha está pequenininha aqui, eu contei 5. Mas beleza. Vamos lá. Descrever é caracterizar alguém, alguma coisa, algum lugar, através de características. De novo, fui redundante de propósito, tá? Fui redundante de propósito, a gente tem que marcar essa palavrinha caracterizar. Algum lugar, através de características que particularizem o caracterizado em relação aos outros seres de sua espécie. Descrever, portanto, é também particularizar um ser, é fotografar com suas palavras. Na sequência, né, eu quero até inverter isso aqui, que eu acho que vai ficar melhor explicado se eu inverter esses parágrafos. Bom, eu vou inverter por minha conta, depois eu faço no computador para compartilhar com vocês. Tá? Num texto descritivo, podem ocorrer tanto caracterizações, como eu disse, objetivas, físicas, concretas, quanto subjetivas, aquelas que dependem do ponto de vista de quem descreve e que se referem às características não físicas do caracterizado. Caracterizado é aquele que se pretende descrever. Tá? Exemplo, Paulo está pálido, caracterização objetiva, mas está lindo, né? Caracterização subjetiva. Antes que vocês perguntem quem é Paulo, Paulo era o nome do meu pai, que Deus o tenha. Tá? Mas, brincadeiras à parte, eu até quero mudar esse exemplo, porque eu acho que palidez pode até ser subjetivo, depende da minha interpretação do quanto uma pessoa pode ser branca. Mas vamos voltar lá no exemplo do crime que eu estava dando para vocês, que eu acho que aquele exemplo estava mais, né, estava mais interessante. Então, quando eu peço para que descrevam de que maneira Tício matou Neville, em razão dele ter roubado a mulher dele, né, por motivos de ciúme, e aí o depoente ele fala assim, ele ateou fogo, é uma caracterizadora objetiva. E lá na prática, eu prometi para vocês que ia falar da aplicação prática. Quando eu falo que ateou fogo, eu falo de meio insidioso ou cruel. Quando eu falo de meio insidioso ou cruel, na prática, eu digo para o juiz, foi homicídio qualificado por motivo torpe. Motivo torpe não, perdão, gente. Com meio insidioso ou cruel, o motivo vai ter o outro lá. Meio insidioso ou cruel. E esse meio insidioso ou cruel, excelência, é uma caracterizadora objetiva. É importante eu distinguir isso, por exemplo, do processo penal lá na frente, porque tem uma causa especial de redução de pena, existem 3, na verdade, que elas têm caráter subjetivo. Então, se eu tenho uma caracterizadora, uma circunstâncias caracterizadoras, né, que serão qualificadoras ou privilegiantes, se eu tenho uma caracterizadora de caráter objetivo, eu ainda posso tentar buscar, na descrição do depoimento dessa testemunha, uma caracterizadora subjetiva que vai reduzir essa pena. Uma causa especial de diminuição de pena, lá no parágrafo 1º do 121 do Código Penal, por exemplo, relevante valor moral, relevante valor social ou violenta emoção, logo após a injusta agressão. Mas se eu conseguir provar que essa caracterizadora tem caráter, que essa caracterizadora de caráter subjetivo é uma daquelas que está no parágrafo 1º, eu reduzo a pena do Tício. Se eu não conseguir, não fizer a pergunta certa, não pensar no que eu tenho que provar, não conseguir extrair dessa testemunha uma comunicação jurídica que lance descrição do comportamento caracterizado em subjetividade, parece que falei complicado, mas já explico, prometo. Em subjetividade, o juiz pode interpretar, por exemplo, que o motivo foi fútil. Ciúme. Ciúme é motivo fútil para matar alguém, não se mata ninguém por ciúme. Mas tem justificativa para matar alguém fora a legítima defesa? Não é justificativa, mas são motivos que o cara fala assim, não podia ter matado, mas eu no lugar dele ia fazer igual. Que são as chamadas, aspas, privilegiantes, que são, na verdade, causas especiais de diminuição de pena, mas isso é tudo do penal. O que, objetivamente, eu preciso refletir com vocês agora, que vocês percebam que durante a descrição de um evento, de um fato, essa descrição ela vai ter conteúdo que caracteriza objetivamente o que é descrito ou que caracteriza subjetivamente. Quando caracteriza-se subjetivamente, está se fazendo uma espécie de juízo de valor, uma avaliação de contexto. E quando a caracterização é objetiva, ela é meramente descritiva. Se eu pergunto para você,
Ó, é que eu podia ter colocado uma outra camisa hoje, né? Com estampa, coisa de super-herói. Acho que ia ajudar a nossa brincadeira aqui. Mas se eu pergunto para vocês aqui, descrevam o Léo. Não, o Léo tá de barba, né? Com olheira, tá com uma camisa branca, polo. Ninguém tem dúvida que a camisa é branca e é polo. E aí eu pergunto para você assim: a camisa é feia ou bonita? Uns vão achar feia, outros vão achar bonita. É uma descrição subjetiva. E isso tem toda a relevância na hora da construção da prova, tá? Na hora da construção da prova processual, tá? E vai ter toda a relevância também na maneira como você vai redigir o teu texto numa petição, descrevendo eventualmente uma prova documental que está inserida ali. Nem só de narração e dissertação o texto é feito. Você pode descrever uma prova e argumentar, e depois dissertar, e depois analisar sobre aquilo que foi trazido ali no corpo dos autos. Tá certo? Então, gente, basicamente, né, hoje a gente já está caminhando para o fim, como eu falei com vocês, o encontro de hoje vai ser um pouquinho mais rápido do que os outros, né, porque toda a questão técnica, mas ainda tem coisa para falar, tá? Ainda não fujam, não. Estou vendo aqui, nós avançamos aqui meia hora no nosso tempo, né? Eu tenho aí o tempo mínimo para ficar com vocês de 40 minutos. Vamos esticar um pouquinho. De repente, só hoje eu libero um pouquinho mais cedo, tá? Só hoje. Eu sempre seguro vocês por pelo menos uma hora, né? Sempre seguro depois do tempo. Não fica com medo, não, que na presencial eu vou fazer isso poucas vezes, tá? Podem perguntar para os veteranos. João, você que está no 6º período, você já teve alguma outra disciplina comigo, cara? Que eu gosto de testemunha. Não, estou aqui, fiquei sozinho. Daqui a pouco eu peço ajuda para os universitários. Então, vamos lá. Então, fechando as ideias do texto descritivo, né, da descrição caracterizadora, do texto descritivo caracterizador, no texto descritivo, os tipos de verbos mais adequados, mais comuns, são os verbos de ligação: ser, estar, permanecer, ficar, continuar, parecer, e por aí vai. Porque você faz esse elo, né, entre o caracterizado e o caracterizador, pois esses tipos de verbos ligam as características, acabei de falar, né, faz esse elo, representadas linguisticamente pelos adjetivos caracterizados, representados por substantivos. Beleza? Então, galera, aí aqui nós vamos ter, eu vou dar um outro exemplo, mas prometo também melhorar esse exemplo, vou tentar dar um exemplo de processo penal, tá? Aí o pássaro é azul, caracterizado, o pássaro, caracterizador, a característica azul, e o verbo que liga, verbo ser, né? Né? Então, é um exercíciozinho que nós podemos amadurecer, é algo que eu peço a vocês que reflitam sobre esse tema, beleza? Então é isso, galera. Vocês têm alguma pergunta com relação ao nosso encontro de hoje? Ficou alguma dúvida? Tá? Eu peço novamente a Vênia por ser um encontro mais curtinho, né? Assim, celular, né? Mas é um conteúdo que era curtinho mesmo, estava planejado para fechar o semestre. E eu aproveitei que pelas circunstâncias puxei para hoje para poder esticar depois da hora com vocês na semana que vem. Raquel fez uma pergunta. No caso da caracterização subjetiva, não tem muita importância, correto? Não, que é isso. Tem muita importância. Tem muita importância. Raquel, talvez mais importância do que a caracterizadora objetiva. Eu, particularmente, não posso, né, falar, tem mais importância que a outra. Não, tem importância igual. Mas é o que eu te falei. Vamos voltar lá no exemplo do crime. Se você é minha testemunha e eu extraio de você no teu depoimento que a tua caracterização subjetiva do comportamento lá do Tício, que matou lá a mulher, o amante da mulher, né? Vamos botar o amante que tem menos pena para o cara e é mais fácil de eu explicar. E aí você diz, não, foi por relevante valor moral, porque o problema não foi que o Mévio roubou Penélope dele. Na verdade, Mévio, além de ser amante de Penélope, Tício já tinha colocado Mévio e Penélope para fora, para se livrar deles. Mas quando estava colocando Tício e Mévio para fora, Mévio descobriu Tício descobriu que Mévio tinha tentado abusar do filho dele, Caio.
ou é uma circunstância subjetiva. Isso poderia ter impulsionado ele ou não a causar uma morte, mas essa circunstância subjetiva gerou ali um sentimento nele, né, que fez com que ele fizesse isso. Essa questão de sentimento, essa questão de subjetividade, de proatividade do sujeito ou daquilo que se descreve, tá? Essa circunstância que depende da análise daquele que narra, ela pode sim influenciar diretamente. Esse exemplo, por exemplo, ter tentado abusar, fui redundante, né? Perdão, mas esse exemplo da suposta vítima ter tentado abusar de uma criança gera o quê para o julgador? Olha, não justifica, porque ele tentou, mas não fez. Mas aí coloca-se, por exemplo, para um júri, quem, em circunstâncias normais, não agiria de maneira equivalente. Então, em razão da subjetividade dessa conduta, dos motivos que o levaram a fazer, analisando o real sentido daquilo, percebe-se que ele está lá no parágrafo 1º do 121, caracterizadora subjetiva, e subjetiva desce a pena. Aí, desse mesmo depoimento, nós extraímos o seguinte: não, ele atirou fogo no cara porque era ciúme mesmo, ele estava com sangue nos olhos, ele xingava ela, ele xingava ele, dava para ver que ele estava com raiva de ter sido corno, traído. Então, olha só, motivo fútil. E motivo fútil faz o quê com a pena? Ó, joga ela lá para cima. Percebe, então, Raquel? Porque, entendam, tecnicamente, não existe caracterizadora mais importante que outra. Mas as caracterizadoras de natureza subjetiva, elas são mais sensíveis à descrição. Elas são mais sensíveis ao nosso texto descritivo. E não que elas sejam mais importantes, mas por serem mais sensíveis, devem ter um cuidado especial na tua descrição, na tua narração, né, na descrição que vai ser fornecida, que vai ser feita por você, e na maneira como você vai descrever, dissertar sobre aquela descrição, porque ela pode ter toda, e geralmente tem, toda a influência no resultado. Só que aqui é primeiro período ainda. Então, o que vocês precisam entender? Vocês precisam separar, vocês precisam entender que o texto, a tipologia textual narrativa, ela vai servir para uma coisa na nossa peça, geralmente para fazer a narrativa fático-jurídica, que o texto descritivo ele vai ter uma outra grande importância na comunicação jurídica, que é analisar, é apresentar uma análise primária de provas ou de circunstâncias. E semana que vem nós vamos trabalhar o texto dissertativo argumentativo, que ele vai ele é a verdadeira voz do causídico, do advogado. É ele que apresenta para o receptor da mensagem, primariamente o juiz, de que maneira aquela contextuação lógico-fática deve ser interpretada por ele, para que, ao fim, ele me conceda o direito. Esses três tipos textuais, eles vão se relacionar, eles vão se comunicar dentro do exercício profissional. E aí eles vão relacionar-se tanto no teu texto quanto no teu discurso. Nós conversamos sobre redação jurídica, mas vocês veem que não raro eu uso o termo comunicação jurídica, né? Porque o ato de advogar, principalmente em áreas como a área do direito penal, ou para quem faz muito juizado especial, civil ou criminal, o advogado tem uma parte muito oralizada, como o depoimento, né, a oitiva das testemunhas, os interrogatórios, as sustentações orais. E quando você for roteirizar a tua sustentação oral, você vai pensar nessa lógica argumentativa que a gente conversa aqui. Você vai fazer ali tua colinha, teu roteirinho, para poder fazer a oralização dos teus argumentos. E aí você vai lembrar que, olha, nessa parte aqui eu tenho que primeiro descrever o quadro como se encontra, para depois tratar o argumento jurídico, para depois tratar do texto dissertativo argumentativo, da minha fala dissertativa argumentativa, para convencer esses julgadores, desembargadores ou ministros
né, do meu ponto de vista, do direito que eu estou pleiteando para o meu constituinte. Então é isso, galera. Bom, antes de eu fechar, né, eu fiquei me dividindo entre os dois aparelhos. Raquel, é isso que eu ia perguntar, Raquel. Você já escreveu? Se você conseguiu entender, se eu consegui alcançar. Galera, mais alguém tem alguma dúvida? Mais alguém tem alguma questão a levantar? Respondi a questão suscitada pelo Lucas com relação à prova, né? Fiquem tranquilos. A prova não é para derrubar ninguém. É uma primeira avaliação que eu vou tratar ela com condão. Claro que ela avalia, que ela tem pontuação, ela tem o risco, né, que toda avaliação tem, mas é um risco diminuído, é um risco controlado. Eu pretendo muito mais usar ela como também um instrumento diagnóstico, muito mais até do que como avaliatório propriamente dito, que significa dizer que eu vou corrigir todas com todo carinho. Preocupem-se em aplicar aquilo que nós conversamos durante esse primeiro bimestre. Ainda tem mais, hoje é 14, 21, 28, ainda tem mais 2 encontros, né? Mas aquilo que nós conversamos nesse primeiro bimestre e a tua experiência de vida que sejam colocados ali na resposta para o trabalhinho de vocês, tá? É claro que às vezes um aluno estuda junto com o outro e aí o trabalho fica muito parecido. Isso dá um prejuízozinho, porque eu preciso entender como cada qual está para poder ajustar o meu planejamento do segundo bimestre. Então, não se preocupem tanto com nota, se preocupem mais na realização do trabalhinho, que com certeza as notas boas vão sair, tá? Deixa eu encerrar primeiro a gravação, deixa eu lembrar aqui onde que eu fiz para gravar, não vou embora ainda.